Olá, mais um Café com Filosofia da UFT e hoje nós vamos falar sobre filosofia e emoções com a professora Juliana. Professora, que relação a filosofia tem com as emoções? Pois é, né? Boa tarde, Sueli, boa tarde, pessoal. Né? É uma pergunta interessante, é uma pergunta difícil de se responder, porque geralmente a filosofia é tomada como signo de razão, né? E a emoção é vista justamente como o contrário, como algo irracional, algo que as pessoas fazem, né? Sem nem pensar muito bem e por aí vai, né? Mas né, a verdade é que a filosofia tem a ver com as emoções, porque as emoções são um problema justamente por esse aspecto que tantas vezes é ressaltado delas de irracionalidade, não é? A questão, muitas vezes, para em saber se realmente as emoções são essa coisa, né, que acomete a gente assim do nada, não é? Leva a gente a fazer coisas sem pensar, não é? Como alguns filósofos mesmo dizem, elas são como uma represa que estoura e que arrasta, não é? Tudo que tem pela frente sem dar a menor chance da gente sequer saber o que vai fazer ou cogitar algo a se fazer diante disso, não é? E então, eu acho que uma das formas interessantíssimas da gente pensar a relação da filosofia com as emoções é ir bem recuadamente no tempo, na história da filosofia, e questionar com vários pensadores desde a antiguidade, mas é uma questão atualíssima que continua presente não somente na filosofia hoje em dia, pensar se as emoções, além delas pensar se elas são essas forças mesmo, né, destruidoras que levam tudo, que arrastam o que é humano para fora de si, fazendo com que a gente perca totalmente o controle, com que a razão esteja posta de lado, ou se, né, a gente tem alguma possibilidade de fazer com que essas duas coisas convivam pacificamente, né? E aí a gente vem com uma questão moral, né, antiquíssima, que é pensar o que a gente faz com as emoções, como é que a gente se comporta diante disso que a gente entende, ou que a gente tenta ao menos entender, que é outro problema, o que é emoção, né? Como é que a gente se comporta diante disso. Né? Eu acho que muitos de vocês já devem ter passado por situações que levaram vocês a esse tipo de questionamento, ou que depois dessas situações passadas vocês tiveram essa interrogação: eu deveria ter feito aquilo dessa forma naquela hora, não é? Eu fiz o correto, né? A maioria das vezes quando a gente tem esses arroubos assim, a gente pensa: nossa, eu hoje sem pensar. Foi mesmo sem pensar, né? Abriu realmente as comportas aí da represa das emoções, vocês saíram arrastados sem nem, né, ter nenhuma forma de pensamento ou algo semelhante a um pensamento, uma opinião que seja, não é, uma conjectura qualquer que fizesse vocês agirem daquela forma, né? A gente pode pensar isso em várias circunstâncias que estão presentes para a gente no dia a dia, por exemplo, né? E eu creio que isso tenha sido o motivo principal também, não é, porque o mundo continua sendo o mundo, para levar os primeiros filósofos que questionaram a respeito das emoções a fazer os questionamentos que eles fizeram, especialmente no campo da moralidade. Por exemplo, né, a gente pensa, a gente, pelo menos do curso de filosofia, que trabalha com formação de professores, né, que tem os meninos que estudam com a gente que vão ser professores, né? Pensa bem, você está dentro de uma sala de aula, sua aula, você ficou ali, sei lá, vamos falar assim, né, professor mega dedicado, e com o tempo também ficou uma semana preparando aquela aula, assim, você fala: hoje eu vou que vou, né, esse assunto eu gosto, vai ser super lindo, vai todo mundo participar, vai ser uma maravilha. Você chega dentro de sala de aula, tá lá fazendo, né, seu papel, desempenhando sua função com orgulho, com prazer, né, todo com boas emoções circundando ali, o troço está fluindo bem. De repente, não é, alguém, você vira para escrever um negócio no quadro e alguém tá com, sei lá, um chinelo na sua cabeça, igual eu já escutei relatos de colegas professores e eu já vi algumas situações parecidas. O que você faz nessa hora? O que vai
guiar o que você faz nessa hora? Você consegue, né, pôr seu pensamento, colocar sua racionalidade à frente daquilo que você está sentindo? Eu não sei vocês, eu acho que eu ficaria com muita raiva. Com muita raiva. E é o que as pessoas, quando me contam essas histórias, você vê a pessoa, né, ficando com as faces vermelhas, que, né, a emoção, além de tudo, né, ela tem essa relação com as coisas que acontecem com a gente no mundo, ela tem um objeto para qual se direciona, mas elas também, né, ocasionam muitas vezes mudanças no nosso corpo, né? A raiva é um exemplo explícito, porque muitas vezes a gente fica vermelho de raiva, né? E aí, nessa situação, o que você faz? Joga o chinelo de volta? E perde seu emprego? Né? Ou você se contém, né? Tem muita gente que é praticamente budista, né? Tem aquela tranquilidade, serenidade, não é? Para, conversa, respira fundo. Tem gente que, será que tem gente que numa situação dessa não esboçaria o menor tipo de raiva ou de qualquer outro tipo de emoção? Não é? Bom, a gente tem várias posturas que podem ser tomadas diante disso. Agora, por exemplo, na relação da filosofia com a emoção, é pensar qual seria a postura mais adequada mesmo, por exemplo, frente a uma situação desse tipo, né? Você está trabalhando e, de repente, ou sei lá, num local onde você está no meio de um culto e, de repente, não é, você está, de novo, fazendo uma coisa que talvez não seja o adequado, mas chega uma mensagem no seu telefone, você olha, que a gente olha, né? Rabo de olho, como diz na minha terra, e é aquela mensagem que você estava esperando. Você vai sair gritando no meio do culto, né? Consegui, né? E tal. Vai manifestar toda aquela alegria, todo aquele entusiasmo. É adequado, não é? Existe uma forma adequada da gente ter posturas, da gente pensar, dá tempo da gente pensar o que a gente faz nessas circunstâncias. Durante muito tempo, né, foi dito que não tinha muito, né? A emoção foi vista só como esse arrastão mesmo, que te leva de chofre e acabou, né? E aí, por muito tempo, até hoje em dia mesmo, eu tenho de curiosidade, lendo uns livros sobre neurociência, que a neurociência hoje em dia se dedica muito à questão das emoções, não é? E uma das indicações, tem um neurocientista italiano chamado Giovanni Frazetto, que ele dá uma indicação ao longo de um texto dele, de um livro dele, que se tornou um best-seller, justamente pelo assunto, né? Um livrinho chamado Alegria, Culpa, Raiva, Amor. E ele frisa algumas vezes, né, que ainda hoje em dia, né, em várias áreas que se dedicam ao estudo das emoções, entendem as emoções como esse arrastão, não é? Essa coisa que é muito ligada ao físico, não é? Que não tem tanto ou não tem quase nada do controle, não é? Ou a intervenção das emoções e que vai levando a gente a determinados tipos de circunstâncias, a determinados tipos de reações ou ações até, não é, frente a isso, e que muitas vezes são tomadas como inadequadas. Às vezes a gente até mesmo sabe que é inadequado, né? Se você estivesse lá felizão com a notícia, né, sei lá, você pai, no meio do culto ali, talvez você não pudesse sair dançando, pulando, distribuindo abraços nas pessoas, né? E então o que a gente faz, não é? Isso é uma questão filosófica, isso é uma questão ética. Eu dou uns exemplos bestas, mas existem várias circunstâncias que são extremamente importantes na vida da gente, no convívio da gente, em sociedade, em comunidade, que pedem com que a gente, não é, haja de determinadas formas frente a essas emoções que nos acometem. Mas e aí, a gente consegue? Não é? A gente consegue colocar aí os nossos pensamentos, coisas calculadas, não é, na frente daquilo que a gente sente? Bom, tem, sei lá, pelo menos 2000 anos, né, que estão discutindo esse tipo de coisa, e parece que a questão ainda é bastante polêmica,
não é? A gente vê ao longo dessa polêmica bastante extensa, como eu estou propondo para vocês, a gente pode falar desses assuntos, se a gente não quiser recuar um pouco mais, mas é possível ainda, a gente pode falar desde Platão, não é? Trabalhando com essas questões no século IV a.C. Aí eu acabei de dar para vocês um exemplo de um teórico que não é mais tanto do campo da filosofia, mas que recorre muito à filosofia, que é um neurocientista renomado que lida com isso ainda hoje. O livro, se não me engano, é de 2016 ou 2015. Então, não é daí também, respondendo a sua pergunta e reforçando a minha resposta, a gente tem um problema, né? E um problema filosófico, né, daqueles bem que vão perpassando, vão incomodando os pensadores ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, e que a gente ainda não se viu satisfeito quanto a essa resposta, nem em dizer o que são as emoções, nem de que forma elas afetam as nossas vidas, né? Existem defensores, por exemplo, e existem pessoas que condenam o papel das emoções na nossa vida, né? A gente pode mencionar algumas posturas, eu vou falar da antiguidade porque é o que eu estudo mais, não é? Mas entre os pensadores antigos a gente pode ver posturas bem variadas. A gente tem gente que fala, tem filósofo que fala assim, não, o que tem que prevalecer é a razão, porque a razão é o que é propriamente humano. E pôr as emoções sob o jugo da razão. E na hora da chinelada dentro da sala de aula? Você consegue? Na felicidade que te explode assim, no meio de um momento super inoportuno, porque você vai ser pai, ou vai ser mãe, ou sei lá, foi promovido, não é? Não é então somente, não é uma emoção que pode ser considerada negativa ou em certas circunstâncias negativas, que a gente às vezes precisa ter um jeito de lidar com elas. Às vezes as que são boas e bem-quistas também acontece isso, né? Mas existem outras posturas também. Falam, não, o homem é mais emoção do que razão. Assim como existem posturas que falam, não, né? A gente tem que dar um jeito de achar um ponto médio. Vamos equilibrar as coisas, porque é possível equilibrar essas duas coisas que são presentes, que são propriamente humanas, não é? E aí se fala das duas como coisas naturais no homem, como coisas que caracterizam, o ser humano, não é? E propõe uma medida ali, um balanceio, não é? Como é que a gente fala isso? Esqueci, eu vi falando essas coisas, um equilíbrio entre essas duas instâncias humanas, né? Mas dá para fazer? Parece que a maioria das vezes a gente vê, né, uma tendência não, né? Mas ao mesmo tempo a gente é sempre cobrado para conseguir, né, se conter com certas coisas, né, manter determinadas posturas, ser sangue frio, né, como se diz, e aí reforça essa questão do sangue frio, aquela questão que eu falei para vocês da emoção ser uma coisa corpórea também, não é? Desde antigamente se falava, tem certas emoções que fazem o sangue ferver na região do coração, e por isso a gente fica com o sangue mais agitado no corpo e fica vermelho, com as faces vermelhas, por exemplo, no caso da raiva, né? Mas é isso. Por isso que eu acho a relação sim, inquestionável, indiscutível, né? Discutível ela é, né? Por isso que ela é uma questão, e ela é presente, né? Desde muitos séculos, de milênios atrás, e ainda está acompanhando a gente. Nós temos várias obras filosóficas, além de outras áreas também de conhecimento hoje em dia, que são escritas dedicadas especificamente às emoções, não é, e às posturas, não é, que a gente deve tomar, tratando elas como assunto de ética ou de moralidade, como, por exemplo, o caso da Martha Nussbaum. Tem vários, né? Tem um sobre o desejo, que tem umas 700 páginas, outro que é só sobre as emoções, que tem outras 700 páginas, e por aí vai, né? Então, as emoções estão há milênios, né, alimentando a nossa curiosidade, trazendo para a gente questões que a gente tenta, né, dar conta delas com a nossa razão, dar conta delas durante o nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e é por isso que elas estão aí com a filosofia, incomodando os filósofos nos incomodando por causa das emoções, sabe?
Juliana, eu percebi, assim, fiquei pensando em duas coisas enquanto você falava. A primeira é que nós vivemos numa sociedade que se diz racional, né? Então a gente tem uma coisa assim, não, você tem que ser profissional, o que significa que você tem que fazer aquele controle em nome de um contrato racional, né? E outro aspecto que também me deixou, assim, achei bastante oportuno, é que no direito eles fazem uma diferença, por exemplo, se você comete um crime planejado ou se você comete um crime por arroubo do momento. Não, ele não tá. Então, arroubo no momento é um pouco mais desculpável. Sim, você ganha uma pena menor se for um arroubo do momento do que se você tiver planejado aquele. Então, quer dizer, a nossa sociedade está um pouquinho desequilibrada no sentido de que ela, sei lá, a filosofia faz essa leitura, assim, investe muito no racional, mas que na verdade é meio fake, porque a gente não tem esse controle. A gente tem essas discussões presentes, essa autora, essa filósofa mesmo que eu falei, que a gente falava ainda há pouco das mulheres com a filosofia, né, chamada Martha Nussbaum, ela discute essas questões, ela fala mesmo ela dá exemplos das emoções dela presentes no cotidiano dela, como por exemplo, quando a mãe dela morreu e como ela externalizou isso para o resto do mundo mesmo, né. E é uma pensadora que discute bastante questões jurídicas também, então ela está ciente dessas questões nessa ambiência também. Então a gente tem discussões nesse sentido, sim, eu não saberia te dizer especificamente em qual sentido no campo do direito que ela vai, mas a gente o sabe interessante que, é que tem, a gente sempre teve e continua tendo. Né? A gente não é de hoje que a gente tem reflexão nesse sentido, né? Mas ainda temos, né, teorias aí bastante interessantes, algumas até poderosas, que vão discutir essa questão com a gente hoje em dia. E discutir mesmo, né, é uma provocação também, não é? A gente consegue ter todo esse controle? É pra gente ter todo esse controle? É isso que é humano? Estão abertas as perguntas, se alguém quiser. Segundo a psicologia, nós temos o nosso consciente e o inconsciente. O consciente seria o nosso comando atual das situações normais, tipo se você estivesse numa sala, seria aquelas coisas que estariam na sua mesa e que são de rotina, não exige um envolvimento maior, você automaticamente reage a elas. E no inconsciente estariam arquivados todas as nossas experiências, ficariam lá no arquivo do escritório lá. Então, certas situações que não são de rotina, elas dependeriam de um estímulo externo para a gente reagir. E aí, a importância, muito importante, como nós internalizamos e racionalizamos cada experiência nossa durante a nossa vida. A filosofia ratifica essa ideia ou entra em, assim... Olha, assim, eu não vou nem te falar, eu nem vou usar em dizer que ela ratifica, não vou usar esse termo, mas a gente vê, pelo menos pelas pesquisas que eu faço, né, a pesquisa é um troço infinito, né, a gente começa, não acaba mais, tem coisa que a gente nem pensou e vai fazendo ela ficar maior, ou, né, às vezes mais custosa, às vezes mais prazerosa, né. Mas a gente tem, sim, pensadores não somente contemporâneos na filosofia que falam de toda essa relação, não é? Seja com as coisinhas ali que estão certinhas no lugar que você está acostumado e muito mais com essas coisas, né, que vêm assim, às vezes subitamente, que vão fazer com que a gente se emocione de uma forma ou de outra. A gente tem, por exemplo, certas teorias em Aristóteles já, né, em outros também, mas eu vou falar de Aristóteles porque é mais minha praia, né, que falam, né, das emoções nessa relação com o mundo, né, e a gente vem com teóricos contemporâneos como Richard Sorage, por exemplo, a Nussbaum mesmo, pegando a parte de Aristóteles e de outros filósofos, como por exemplo os estoicos, para falar da emoção como essas relações com o mundo, com as coisas que são as coisas normais, que as corriqueiras que a gente tem no mundo, mas também talvez de uma forma especial
com aquelas, né, que não são as coisas tão esperadas, né? Eu tinha pensado um outro jeito de explicar isso, aí eu fiquei pensando outras coisas e esqueci, que talvez ficasse mais dentro do... Mas é assim mesmo, na hora que terminar a conversa eu lembro que era o que eu queria te falar. Mas a gente tem essa preocupação, sim. Ah, sim, lembrei, que é uma teoria que aí é a Nussbaum que defende, né? E ela, talvez ela veja isso como a forma como Aristóteles interpreta a relação da gente com as emoções, que é, muitas vezes a gente tenta, né, lidar com elas de determinada forma porque as emoções dizem pra gente da nossa vulnerabilidade diante da vida, diante do mundo, né? E aí cai nesse tipo de questão que você tá falando. Depois você pode falar mais sobre isso. Obrigado. Mais alguém? Chegou a ser aventado aqui, inclusive, as questões relacionadas ao direito, como o direito encara, se absorve, inclusive, da filosofia, mas também de outras ciências, para, inclusive, fazer a sua legislação. Aqueles crimes planejados, de fato, sofrem uma punição maior do que aqueles feito mais com emoção, sob o jugo de forte emoção. Eu queria saber como a filosofia, porque não só a filosofia, mas a filosofia participa das legislações, e se essa coisa, e aí eu quero saber só da filosofia mesmo, como ela se posiciona nessa coisa de que, será que aquela pessoa que aparentemente é fria e tem, sei lá, uma psicopatia, ela também não se deleita com o sofrimento alheio, e em vez de ser e essa aparente frieza, já que ela se deleita com isso, não é também uma emoção? Tá. Como eu tenho lido bastante coisas nesse sentido, né, teóricos mesmo que eu tenho estudado para trabalhar o Aristóteles, eles lidam muito com pesquisa de campo também, não só em neurociência, mas em psiquiatria, psicologia, psicanálise, etc. Né? Etc. Enfim, né? E uma das coisas, existem, né, considerações que eles fazem a respeito desses assuntos, né, dessas pessoas que são consideradas, né, apáticas, né, a gente usa o termo apatheia mesmo, porque emoção, o termo que a gente usa para falar em emoção em grego é pathos, né, e o alfa, vamos dizer, negativo ou privativo, e apatia vem daí, essa falta de emoção, né, que seria uma característica que a gente ouve como sempre associada à psicopatia, por exemplo, né. E a gente tem, né, inúmeros estudos sobre isso, a gente tem alguns estudos dentro da filosofia que se valem desses estudos em outras áreas para trabalhar esses assuntos, e eu falei da questão do palavrão justamente por isso, porque eu vivo me perguntando, né, será que uma pessoa que ela calcula ali, por exemplo, ela cometer um crime, um assassinato ou qualquer coisa desse jeito, ela não sente sequer prazer? Bom, prazer não é considerado por alguns teóricos emoção, prazer seria um sentimento, né? E talvez isso respondesse um pouco assim a questão da apatia, né? Da apatia, da psicopatia. Mas, né, enfim, parece, eu fico sempre preocupada, né, que é um pouco difícil falar que não sente nada, né? Pelo menos nesse tipo de deleite, né, eu acredito que possa vir a existir. Agora, eu não vou te falar assim de teorias, não vou te explicar longas teorias sobre isso, porque não são exatamente os meus focos de pesquisa, mas que tem teoria que aborda esse assunto seu, tem sim, depois eu posso até te passar alguma coisa se quiser ver. Bom, sentimento tem que ter um pezinho na emoção, né? Elas vêm juntas, né? Muitas vezes, difícil separar. Né? É engraçado porque Aristóteles fala assim, né? Ele não dá muito bem a definição, principalmente na ética de como é que é. Ele tem uma hora que parece que ele vai falar o que é emoção assim, e ele faz uma lista de coisas, e um dos pouquíssimos traços que ele atrela ali à emoção é sentimento de prazer ou dor, ou os dois. Porque tem emoção que pode ser tanto prazerosa quanto dolorosa ao mesmo tempo. É isso aí. Então, ficamos aqui com esse Café com Filosofia UFT. Até a próxima.